Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dra. Eva Falcão, bem-vinda a esta Comissão e ao seu Conselho de Administração. Doutora Eva, eu acho bastante lamentável o facto da doutora ter classificado como desabafos aquelas que foram as preocupações que levaram à demissão da diretora da farmácia do IPO. De facto, estamos a falar de uma profissional de primeira linha que foi até secundada nesses desabafos, como disse a sua doutora, publicamente pela sua ordem, pela Ordem dos Farmacêuticos, que acompanhou esses desabafos, que no fundo têm a ver com a segurança e com a preocupação da saúde dos tratamentos oncológicos, e também acho bastante lamentável ter desvalorizado as escusas de responsabilidade que são apresentadas pelos farmacêuticos, não só da sua instituição, não só dos farmacêuticos de todo o SNS, mas também, no fundo, veio aqui desvalorizar as escusas de responsabilidade que estão a ser apresentadas em todo o SNS. E, de facto, isso é muito lamentável, doutora, porque as escusas de responsabilidade podem não ter essa repercussão legal ou jurídico-legal, como disse até o nosso Presidente da República, uma vez, mas denotam uma enorme preocupação que estes profissionais têm no seu dia-a-dia e denotam um aviso que estes profissionais fazem à população de que, de facto, não têm ao seu alcance todo aquilo que deveriam ter para conseguir providenciar os cuidados de saúde de excelência como eles gostariam de providenciar. E, portanto, tudo isto é lamentável, mas era de esperar, porque nós lembramos que a doutora foi chefe de gabinete da doutora Marta Temido enquanto ela era Ministra da Saúde e, portanto, percebemos o seu comissariado político e a forma como foi nomeada para o IPO. Relativamente a este caso, doutora, gostava de lhe dizer também que, de facto, a carreira dos farmacêuticos não é atrativa, como a doutora tentou fazer passar há pouco, porque a doutora própria disse que lançou vários concursos para tentar colmatar essas faltas de recursos humanos, que afinal reconhece existir, porque se lançou concurso é porque existem falta de recursos humanos e que esses concursos ficaram desertos, nas suas próprias palavras. Portanto, existem falta de recursos humanos e as carreiras não são atrativas, porque senão os concursos não ficavam desertos. Sabendo que o IPO prepara 80 mil medicamentos por ano, e que assenta nos serviços de farmácia em mais de 6 mil horas de trabalho extraordinário dos farmacêuticos que lá trabalham, eu gostava que a doutora me explicasse, cada farmacêutico, quantos medicamentos é que tem que preparar no seu dia laboral, incluindo as horas extraordinárias, e como é que garante a dupla verificação e como é que garante a segurança. Porque todos nós nos lembramos, e quem está lá em casa também se lembra, do grande escândalo que provocou cegueira no Hospital de Santa Maria, e também todos nos lembramos que quem foi sancionado legalmente não foram nem os médicos, nem os enfermeiros, nem os técnicos de saúde, foram os farmacêuticos que prepararam aquele medicamento que cegou aquelas pessoas no Santa Maria. Portanto, é totalmente justificável que estes profissionais se tenham apresentado com escusas de responsabilidade e que esta diretora se tenha demitido. Para utilizar o fim do meu tempo, doutora, eu não posso deixar de aproveitar que a chefe de gabinete, a doutora Marta Temido, esteja aqui à nossa frente e nós sabemos que neste governo os chefes de gabinete têm muito poder, vimos isso na Comissão de Inquérito à TAP, para lhe perguntar o que é que de facto aconteceu no caso das gêmeas do Santa Maria. Foi a doutora, sendo chefe de gabinete, foi a doutora que recebeu os ofícios da Presidência da República, provavelmente foi a doutora que os distribuiu ao Secretário de Estado, agora deputado acometido de amnésia. Aliás, há uma grande pandemia de amnésia no país para pessoas que têm responsabilidades e, portanto, gostava de lhe perguntar, de facto, quando é que recebeu esse ofício da Presidência da República, se de facto o distribuiu ao Secretário de Estado e se acompanhou, se fez o follow-up dessa situação, se tem conhecimento de alguma reunião entre o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e o agora deputado Lacerda Salles e, de facto, o que é que aconteceu? A senhora, como Secretária de Estado, deve ter feito o follow-up dessa situação. Gostava que nos desse aqui um esclarecimento, já que os então Secretários de Estado se escusam no facto de já não serem competentes para virem a esta Comissão prestar esclarecimentos, apesar de passarem aqui todos os dias nos corredores e estarem até, provavelmente, numa sala ao lado, numa outra comissão que não a de saúde, a fazer também perguntas talvez um pouco displicentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Palavra, Sra. Presidente. Pede a palavra para uma interpelação à mesa. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Senhora Presidente, a Senhora Presidente deu uma palavra, eu acho que posso utilizar da palavra. A interpelação à mesa, faz favor. Senhora Presidente, eu quero recordar à Senhora Presidente que a Senhora Presidente... É uma interpelação à mesa, por favor, uma interpelação à mesa, faz favor. O senhor deputado do Partido Comunista já está mais calmo, posso falar? Sr. Deputado, uma interpelação à mesa, faz favor. Senhora Presidente, eu posso recordar à Senhora Presidente que numa audição que nós mantivemos aqui com o Sr. Ministro da Saúde sobre a contratação de médicos cubanos, a então deputada Catarina Martins colocou uma série de questões sobre o acesso ao aborto. Nessa mesma comissão, era a Senhora Presidente que presidia a comissão, não interrompeu a deputada Catarina Martins e permitiu ao Sr. Ministro que respondesse sobre as questões de acesso ao aborto em Portugal. Não percebo a sua dualidade de critérios, dizendo agora à Senhora Presidente do Conselho de Administração do IPO que ela não pode responder ao Chega sobre outros assuntos. Quero relembrar que tanto os deputados como as entidades ouvidas têm total liberdade de expressão para se dirigir em ambos os sentidos. Tanto as perguntas que são dirigidas às entidades, como as respostas que são dirigidas aos senhores deputados. Nós somos um órgão de soberania, temos liberdade de expressão neste órgão de soberania e, portanto, parece-me que a indicação que a Senhora Presidente deu à entidade agora ouvida foi lamentável e absolutamente errónea. Obrigada. Presidente, a doutora Eva Falcão não respondeu às minhas questões, não disse quantos medicamentos é que são preparados por dia por cada profissional farmacêutico, medicamentos muito perigosos e que necessitam de uma grande capacidade técnica para a sua preparação, desvalorizou a reunião que teve, ou disse que o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos tinha ido visitar as instalações e tinha dito que estava tudo bem, mas eu vou-lhe ler o que o Dr. Helder Mota Filipe disse, diz que a situação é de ruptura e garante que os motivos invocados para os pedidos de escusa de responsabilidade são graves do ponto de vista técnico. Isto é uma citação do Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. A doutora também desvalorizou, sim, as escusas de responsabilidade, aliás, um bocadinho na linha política do Dr. António Costa, quando chamou covardes aos médicos durante a pandemia, e na linha da doutora Marta Temido, quando disse que não falava com os sindicatos dos enfermeiros, porque isso seria falar com os criminosos. E se não percebe a minha expressão de comissariado político sobre a sua nomeação para o IPO, eu explico-lhe, é que a senhora foi nomeada para o IPO exatamente um mês antes da demissão da doutora Marta Temido. Portanto, aparentemente foi, obviamente, uma nomeação tática e política, porque a doutora Marta Temido já tinha, obviamente, intenções de se demitir há muito tempo, aliás, já tinha comunicado isso até ao Sr. Primeiro-Ministro, que lhe pediu para continuar no cargo. Mas como era chefe de gabinete da doutora Marta Temido, eu acho que devia mesmo explicar aos portugueses, use este momento aqui na Assembleia da República para explicar aos portugueses, de facto, o que é que aconteceu com as gêmeas. Recebeu ou não recebeu da Presidência da República um pedido para o tratamento das gêmeas brasileiras? Ou recebeu ou não recebeu do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, do seu colega Vítor Scária? Espero que não tenha também notas escondidas em livros e em caixas de vinho, como o seu colega chefe de gabinete fazia, mas recebeu ou não recebeu essa comunicação do chefe de Para terminar, Sr. Deputado. Fez ou não fez o follow-up com o secretário de Estado de Lacerda Salles na altura e houve ou não houve uma reunião com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa? Responda aos portugueses que nos estão a ver. Obrigada, Sr. E que Deputado. preocupa o país. Não pode haver favorecimentos no SNS, doutora. E se há de facto estes favorecimentos no SNS, enquanto a senhora era chefe de gabinete, o que é que nos garante a nós que não haja estes mesmos favorecimentos quando a senhora é hoje presidente do Conselho de Administração do IPO? Obrigada, Sr. Deputado. O SNS não pode ser uma medraça de favorecimentos e de custos. Sr. Deputado, para terminar. Para todos os portugueses e igual para todos os que pagam impostos neste país, não para os estrangeiros. Muito obrigada, Sr. Deputado.